Sejam muito bem-vindos. Eu sou Elaine Loureiro. E eu sou Matheus Carvalho. E este é o podcast Especialista Reconhecido, um quadro do projeto Especialista Reconhecido que vem para ajudar você que é procurador, que é procuradora, consultor, que assessora municípios ou outros órgãos públicos e advogados e advogadas de empresas que participam de licitações a darem mais um passo na jornada para se tornar cada vez mais especialista e ser mais reconhecido. Então, vamos lá. Professor Matheus, tem um cenário que sempre me assombrou como procuradora e é um calo no sapato de muitos assessores, consultores jurídicos, das comissões de licitação, que é um obstáculo na jornada desses profissionais para se tornarem especialistas reconhecidos. Aderir à ata de registro de preço e o fornecedor não consegue entregar. Professor, na sua experiência, qual o impacto desse cenário para procuradores, assessores e advogados? Elaine, na verdade, primeiro um ponto importante é enxergar que a adesão à ata não pode ser uma regra na atividade do seu órgão público, né? A ideia é de que o planejamento ele vai gerar uma desnecessidade de adesão à ata cada vez maior. A nova lei de licitações, por exemplo, exige que os municípios apresentem um plano anual de contratações, né? A nova lei não veda a adesão à ata, mas ela vai criando regramentos de planejamento que faz com que a tendência é que essas adesões sejam cada vez menos frequentes. De antemão, quando se faz uma adesão à ata, deve-se instaurar um pequeno procedimento administrativo para justificar a adesão e a escolha da ata que está sendo aderida, né? Por óbvio, vai ter que haver a concordância do órgão público que foi gerenciador daquela ata e também a concordância da empresa. Nesse momento, a entidade pública, o órgão público que está aderindo, precisa ter cuidado em verificar a idoneidade da empresa para executar aquela atividade, para entregar aquele objeto, para prestar aquele serviço. Então, isso tem que ser feito com bastante cuidado. Depois de assinado o contrato, se a empresa não entregar o objeto, todas as sanções contratuais conhecidas por nós na 8666 e agora com a nova lei, na lei 14.133, são cabíveis. É muito importante que, como especialista reconhecido, você consiga diferenciar a ata do contrato que vai decorrer dela, né? Então, a vigência da ata é uma, a vigência do contrato que vai decorrer dela é outra, a possibilidade de aderir à ata e as sanções ali no bojo do procedimento licitatório são diferentes daquelas regras e sanções do contrato que vai decorrer da ata. Depois de assinado o contrato, ou seja, depois de adesão à ata ter sido concluído e o contrato ser assinado, o regramento segue o mesmo de qualquer contratação, inclusive os contratos feitos mediante licitação ou dispensa ou inexigibilidade. Seguimos o regramento de contratos depois que a adesão é concluída. É bacana. E, professor, uma coisa importante é que não estamos falando de fazer um registro de preço, né? Nesse caso, não haveria um impacto na carreira dos procuradores, advogados, consultores, correto? Isso. Na verdade, a gente não está falando aqui nesse podcast acerca daquelas situações em que o agente público vai realizar um procedimento licitatório para montar a sua ata de registro de preço. Quando isso acontece, a regra desse procedimento licitatório é a mesma de uma licitação comum para fins de contratação, né? Então, não gera muita diferença. O advogado, o consultor, ele vai emitir o parecer dele para o início do procedimento licitatório, como se a licitação fosse para contratar, porque não há grande diferença, com exceção daquela desnecessidade de demonstração da adequação orçamentária, né? Já que a licitação para registro de preço não vincula o órgão a essa contratação. Mas o que nós estamos trabalhando aqui é justamente aquelas situações em que o órgão não licita e adere à ata de um outro órgão que realizou o procedimento licitatório. Então, é importante tomar cuidado para não confundir as coisas. A licitação para a execução da ata e a adesão à ata. Mas depois que o contrato é celebrado, Elaine, aí as regras são idênticas. Entendi. Professor, me diz uma coisa, quais seriam os 3 principais problemas assim, para o procurador
procurador concursado que se depara com esse cenário? Vamos lá. Primeiro problema que a gente consegue encontrar o que eu acabei de dizer para vocês, que muitos dos gestores públicos não conseguem diferenciar a vigência da ata e a vigência do contrato, né? Então, a gente sabe que a ata de registro de preço tem validade de 1 ano e o contrato dela decorrente tem outra validade depois de celebrado. Então, quando o gestor público pretende aderir à ata, primeiro ponto a ser verificado é se aquela ata ainda tem validade, né? 1 ano é o prazo de validade. Na nova lei, inclusive, Elaine, já no spoiler aqui, né? Na nova lei, vai ser possível a prorrogação dessa validade da ata por mais 1 ano, o que vai ser bem interessante para os órgãos públicos, porque reduz a necessidade de licitações. Mas, enfim, o fato é que o primeiro ponto necessário é checar qual é o prazo de validade daquela ata para fins de adesão. Depois de aderir à ata, aí vai ter que se celebrar o contrato e a vigência desse contrato segue o regramento próprio de contratos. Então, muitas vezes a ata já venceu e o contrato que decorreu dela continua vigorando, porque a vigência da ata e a vigência do contrato não são a mesma coisa. Um outro ponto importante checar, e esse é um problema, essa é uma dificuldade que normalmente os gestores têm, e quando o gestor tem a dificuldade, isso vai parar, né, na mesa do advogado público, do consultor jurídico, enfim. Nesse momento, você sempre vai se deparar com a questão de regulamentação de valores, né? Porque a ata foi feita mediante procedimento licitatório, e a proposta apresentada, ela foi apresentada no bojo daquela licitação. Mas como a ata tem validade, vamos manter aqui a regra geral, de 1 ano, daqui a 8, 9 meses, há uma necessidade de reajuste. E o gestor precisa verificar quais são os critérios de reajuste que estão na própria ata. Então, o edital de licitação para a realização do registro de preços e formalização da ata vai definir quais são os critérios de reajuste que devem ser utilizados. Um terceiro ponto e uma terceira dificuldade é evitar revisões contratuais. O entendimento do Tribunal de Contas atualmente é de que é possível e cabível reajuste e repactuação, mas o reequilíbrio, a revisão, não é possível ao longo da ata de registro de preço. Se essa ata sofreu uma situação inesperada que gere um desequilíbrio, terá que ser feito um novo processo licitatório. Não vai ser possível reequilibrar a ata de registro de preço. Agora, depois de assinado o contrato, seguindo a lógica que a gente conversou, os reequilíbrios podem ocorrer dentro do contrato, mas não pré-contrato na ata propriamente dita. São 3 exemplos aí de problemas que vocês vão encontrando, mas são muitos problemas, tá? A adesão à ata não é tão simples, não. E no caso do consultor jurídico, o cenário dele é um pouco diferente, porque além do interesse de se apresentar ali junto ao órgão público como especialista, né, que ele está assessorando um órgão público, ele também quer ser reconhecido na empresa que ele trabalha, né, no mercado de trabalho, para as outras empresas, para conquistar mais clientes, conquistar outras prefeituras, câmaras melhores, por exemplo, né? Qual seria, então, essas desvantagens para o consultor, para esse assessor aí que assessora os municípios, que é contratado? O consultor jurídico precisa tomar muito cuidado, principalmente porque se ele busca ali novos contratos, se a ideia dele é se tornar, na região, reconhecido como especialista, ele precisa tomar cuidado com pequenos detalhes na adesão. Por quê? A ata de registro de preço, ela é alvo de controle, né? É bem cuidadoso, tanto do controle interno como dos tribunais de contas, já que trata-se de uma situação excepcional, uma contratação sem licitação. Lembrem-se que a gente está falando da adesão à ata e não daquele registro feito mediante licitação. A gente não está falando do órgão gerenciador, mas do órgão que pretende aderir, que não participou da licitação. Então, diante disso, pequenos probleminhas podem gerar responsabilização do gestor ou responsabilização do agente de contratos ou da comissão, e isso vai maculando a imagem desse consultor jurídico. Na verdade, quando o município, quando um órgão busca consultores jurídicos que atuaram em outros órgãos ou entidades, a primeira coisa que eles buscam analisar
se aqueles outros gestores que eram auxiliados por esse consultor não tiveram processo administrativo contra eles. Né? A última coisa que um gestor quer é ter um PAD para ser responsabilizado, uma ação de improbidade piorou. Né? Então, a ideia do consultor é tentar seguir o regramento da lei. Agora a gente hoje atua no decreto 7892 ou no decreto local, dependendo do município que a gente esteja. É muito importante tomar cuidado com esse regramento, por exemplo, fazer uma adesão à ata, justificando a escolha daquela ata, né, com base em critérios de interesse público. É importante que no momento em que você faça essa adesão à ata, você verifique quais são os índices de reajuste e repactuação para não haver problema posterior. É importante você verificar se está dentro do quantitativo de adesões permitidos pelo decreto local. Enfim, você precisa checar esses detalhes, porque se você tiver um histórico de adesões bem-sucedidas, isso já é um indício muito importante para os órgãos e entidades públicas que estão buscando novos consultores. Então, é assim que você se mostra especialista reconhecido, não gerando nenhum tipo de problema para o seu gestor, né? Não permitindo que aquela atuação do gestor enseje qualquer tipo de problema posterior. Né? Então, precisa tomar bastante cuidado com critérios básicos de adesão à ata, com critérios formais, para que não haja nenhum tipo de investigação naquela ata ali, porque isso vai maculando a imagem daquele assessor perante os outros órgãos. Joia. E a gente tem, então, outro ator também, né, professor? Porque a gente tem aí o procurador, o consultor que estão pelo órgão, né? Mas a gente tem também aquele advogado que assessora a empresa. E nesse caso, né, quando isso ocorre, qual o reflexo que o senhor enxerga na carreira desse profissional, desse advogado aí que está assessorando a empresa, que não vai conseguir entregar o produto? Nossa, aí o problema da empresa vai ser um problema de lucro, né? Aí uma situação ainda talvez mais problemática para o advogado e para a carreira dele, consequentemente. Por quê? O que a empresa quer é pagar um advogado como investimento. Ninguém gosta de custo, né? Então você insere na sua planilha de custos da empresa um advogado e você vai analisar qual é o retorno de investimento que ele te gera. Se você participa de uma licitação, é tão difícil, consegue uma ata de registro de preço, e esse advogado não informa o quantitativo que é admitido, por exemplo, de adesão à ata, para que ele esteja preparado para isso, quando as adesões chegarem, os pedidos de adesão, na verdade, chegarem, essa empresa vai se ver de forma inesperada, sem conseguir fornecer. Ela não é obrigada a fornecer. Isso não vai gerar responsabilização da empresa. Ela não é obrigada a fornecer aquele produto, a não ser para o órgão público que fez o procedimento licitatório, o órgão que a gente chama gerenciador e os participantes. No entanto, não oferecer significa uma perda de escala muito grande. No único procedimento licitatório, ao invés de entregar 30 carros, ele pode entregar 90, né? Porque, considerando aqui o normativo federal, você vai explicar a ele que 30 carros é o quantitativo ali, mas o dobro desse quantitativo pode ser requerido por órgãos que não participaram e que estão pedindo adesão. Então, é importante você, como advogado, mostrar a essa empresa quais são as regras normativas em relação àquela ata, o que ele tem que fazer para permitir as adesões, mostrar a ele que não adianta ele baixar demais o preço na hora do processo licitatório, porque aquilo ali é uma porta para entregar aquele produto até 2 vezes mais por meio de adesões à ata. Enfim, é importante, enquanto advogado, mostrar à empresa, ao responsável por aquela empresa, que você sabe o que está fazendo e que você vai gerar a ele o maior lucro possível, o maior retorno possível com um único processo licitatório, né? E eu acho que aí, nesse momento, você se apresenta como alguém reconhecido. Isso dá uma alavancada na sua própria carreira, né? Porque as pessoas se conversam, as empresas se conversam, quando se busca corpo jurídico e advogado contratado
Obviamente, eu vou buscar dentro de outras empresas que eu conheço, de outras empresas cujos gestores eu confio, o que acha de determinado profissional, qual é o profissional que eu indicaria para auxiliar numa adesão à ata, e é assim que você vai formando uma carreira de advogado especialista nisso aí. É engraçado que essa semana eu estava conversando com uma pessoa que atua nessa área, assessorando municípios na área de licitações, e ela estava falando exatamente isso, que quanto as empresas estão procurando profissionais qualificados nessa área para atuar com licitações. E, às vezes, a pessoa, o profissional, o advogado, pergunta, né, não vou aprender a nova lei, ou o que eu ganho me atualizando, me especializando, né? Não, é impressionante como, às vezes, uma atividade de advogado, você enxerga um profissional que entra ali no automático, né? Então, ele está ali atuando, recebendo aquela remuneração, com aqueles contratos ali na mão dele. Então, ele não está buscando o crescimento profissional, que é fantástico, e muitas vezes ele corre o risco de perder até aqueles contratos que ele já tem, porque aqueles que estão se atualizando no mercado tendem a ser os mais cobiçados, né? E aí, Elaine, na verdade, a gente tem uma carência de profissionais, mesmo na Lei 8666. Nós temos uma carência de profissionais especializados que atuem na atividade privada e que auxiliem essas empresas com qualidade. Obviamente, nós temos alguns nomes de profissionais, todo mundo conhece, mas eu penso regionalmente, né? Quando você pensa ali numa região, nós temos médias empresas que não têm condições de pagar um advogado famosíssimo de São Paulo. Ele precisa de um advogado local que receba bem, mas que gere um custo menor, não tenha tantas viagens para as reuniões, porque vai estar ali. Enfim, na verdade, existe um mercado regional em cada pedaço desse país que depende de um especialista reconhecido nessa área e que hoje já é carente. Quando você pensar no surgimento da nova lei, essa carência cresce de forma estratosférica. Por quê? Porque a maioria dos advogados que estão atuando na lei de licitações não está preparada para essa mudança ainda, né? Obviamente, em algum momento estará, mas quem sai primeiro nessa atualização, quem sai primeiro nessa percepção e consegue trazer para os seus clientes um entendimento mais atualizado, muitas vezes é o cliente, olha, a gente vai entrar aqui nessa nova... Porque o cliente vai dizer, só para você entender o que eu estava falando, o cliente vai dizer assim, eu preciso aderir a uma determinada licitação para uma obra pública, que é uma contratação integrada que me interessa muito. Então, esse advogado vai dizer, meu Deus, vou ter que estudar, né? Eu não sei o que é uma contratação integrada, eu não sei como é que ele vai fazer essa licitação. Meu Deus, mas o orçamento é sigiloso. Meu, piorou. Né? Então, quando você pensa no surgimento da nova lei, a publicação de um edital com base na nova lei pode acontecer a qualquer tempo. E na hora que o seu cliente lhe pedir para aquele momento assessorar em relação àquele processo licitatório e você não souber, não adianta você saber todos os demais que ele está lá. Né? Eu digo que, normalmente, aquele seu, entre aspas aqui, fracasso no único ponto pode gerar um desconforto muito grande nessa relação. Né? Então, o advogado precisa dessa atualização, precisa ser especializado com base não só naquilo que ainda está sendo usado como regra, que é a lei anterior, mas também tem que estar preparado para uma licitação única que saiu com base na nova lei, se é aquela de interesse do seu cliente, e você conseguir assessorá-lo com qualidade. Professor, você tem algum exemplo de algum caso que aconteceu assim, para contar para a gente? De procurador que passou por isso? Olha, na verdade, eu não tenho um caso com base na nova lei ainda, mas a gente tem alguns casos de colegas, de alunos principalmente, aqui até do especialista anterior,
que estava com um problema de adesão à ata, porque queria, e isso foi até num plantão de dúvidas em que a gente conversava, e ele queria saber se seria possível fazer uma revisão contratual, não, que não é contrato, mas uma revisão na ata, um reequilíbrio daquela ata em razão da situação da Covid, né? O debate era uma ata, se eu não me engano, tá? Pode ser que eu erre o exemplo, mas eu acho que era isso, era uma ata de combustível, para fornecimento de combustível, e com a Covid, com o aumento da gasolina que ocorreu aí nos últimos 3, 4 meses de forma muito grande, né, isso teria gerado uma necessidade de reequilíbrio. E foi quando eu expliquei a ele, olha, toma cuidado, o entendimento dos tribunais de contas, dos órgãos de controle, é que não pode haver reequilíbrio de ata. O reajuste, a repactuação com base no edital, sim, mas o reequilíbrio não, né? E esse tipo de detalhe parece pouco, né? Mas não é pouco. Você permitir um reequilíbrio numa ata contra os órgãos de controle vai gerar um problema para o seu gestor e, consequentemente, um problema para você. Então, esse advogado tem que ter cuidado com esse tipo de questionamento que é feito, porque o gestor normalmente quer aderir àquela ata ali e ele não está nem aí para o que vai acontecer depois. Então, tem que haver essa atenção, tem que haver esse cuidado. Você aderiu a uma ata em que houve um reequilíbrio, o problema da realização do reequilíbrio, que era do órgão gerenciador, se torna seu também, né? Então, tem que tomar cuidado com esses detalhes, sim, sempre. Eu vejo que muitos profissionais vão encontrar dificuldade na atuação e acabam deixando para se aperfeiçoar no último momento. Eu conheço alguns procuradores que são concursados e estão deixando para se atualizar para a nova lei quando não der mais para usar 8666. Professor, por que é importante investir tempo e se especializar agora? É importante que esse procurador entenda, primeiro, que se o órgão quiser começar a utilizar a nova lei, as licitações chegarão para ele emitir pareceres ou se manifestar com base na nova lei, né? O desconhecimento dele pode gerar responsabilização desse gestor e dele também, né? A responsabilização hoje do advogado público, ela também ocorre em caso de dolo, erro grosseiro, pela emissão de pareceres com graves erros. E não conhecer uma lei que já está vigente é um grave erro. Eu não estou falando de um normativo pequeno, estou falando da nova lei de licitações e contratos. Então, esse procurador tem que tomar cuidado. A ideia ali não é de prejuízo para o órgão onde ele atua, não. É de prejuízo para ele, para a carreira dele, para o futuro dele, enquanto advogado público, enquanto profissional, enquanto procurador. Então, é importante estar atualizado. Eu digo mais, esse procurador, ele tem uma carreira pela frente, né? Ele vai ali assumir uma chefia, ele vai atuar como procurador-chefe de repente, como procurador-geral, enfim. Se ele toma as rédeas da nova lei, isso normalmente gera frutos bastante positivos para esses procuradores. Quando o órgão ou ente público acaba buscando pegar carona sempre ou em diversas licitações diferentes, na sua experiência, o que as pessoas mais erram na hora de aplicar e lidar com essa situação de adesão a uma ata de registro de preços? Primeiro ponto é que esse erro já está na própria pergunta, né? Quando o órgão decide pegar carona, sempre. A licitação, a adesão à ata, ela ocorre, embora não esteja expressamente definida em lei, ela deve ocorrer de forma excepcional. É importante termos na cabeça que o regramento constitucional exige como regra a licitação, né? Então, o órgão deve licitar, ele deve licitar para suas atividades gerais. A adesão à ata deve se dar em situações em que a economicidade seja demonstrada, inclusive porque, como eu ia dizendo, Elaine, no iniciozinho da nossa conversa, a nova lei de licitações se preocupa muito com o aspecto do planejamento, tá? O não planejamento pode gerar responsabilizações. Por exemplo, desde 2020, os órgãos já deveriam estar apresentando, ainda na lei anterior, deveriam estar apresentando seus planos anuais de contratação. Eu estou falando deveriam porque muitos municípios ainda não o fizeram. Com a nova lei, a exigência do plano anual de contratações ganha força. E o plano anual de contratações tem que ser seguido.
a adesão a uma ata, ela não vai ter como ser justificada se aquele contrato e aquele produto estava previsto no plano anual. Ou seja, você tem como licitar, isso já está planejado. Aderir à ata não pode ser uma opção à licitação. A adesão à ata tem que ser uma situação de efetiva necessidade, né? Que saia do planejamento do órgão. Então, se eu aderir à ata de registro de preço e o fornecedor não consegue entregar, e agora? Como é que eu vou resolver se eu sou procurador ou assessor de órgão público? Nesse momento, você vai justificar ao seu gestor, né, que a adesão se deu com base em critérios objetivos definidos no edital e, consequentemente, essa adesão é legítima. Se é legítima o contrato celebrado, e você vai ter segurança para fazer isso, porque você vai ter verificado essa adesão previamente. Então, o contrato que decorre dela é lícito e todas as sanções contratuais cabíveis para o contratado devem ser determinadas. Então, é possível advertência e multa desse particular. Se ainda assim ele não puder entregar o objeto, eu posso iniciar um processo administrativo para aplicação de uma penalidade mais grave, além da rescisão unilateral do contrato pelo inadimplemento. Enfim, daí eu posso justificar, e isso não vai ser posto na minha conta, né? A forma de dizer é essa, a necessidade de urgência para uma dispensa de licitação, porque aí eu posso ter realmente uma questão emergencial que vai gerar uma contratação direta justificada na lei. Existem aí algumas medidas a serem tomadas para não deixar o órgão público sem aquele objeto que precisaria ser adquirido. E no caso do advogado da empresa, que não está conseguindo atender a essa adesão à ata de registro, tem uma ação preventiva ou corretiva que ele pode tomar? A preventiva é o caminho ideal, né? Primeiro, mostrar àquela empresa que vai participar de uma licitação para adesão à ata qual é a possibilidade de fornecimento que ela tem. Então, você está participando de uma licitação para entregar 1.000 cadeiras, mas olha, na verdade, é possível que você seja instada e chamada a entregar 3.000 cadeiras ao longo de um ano. Por quê? São 1.000 cadeiras, mais 2.000 que podem decorrer de adesões à ata, e aí você vai explicar quais são os requisitos e as regras de adesão para que essa empresa esteja preparada. Então, a melhor forma de você se portar é essa, mostrar, olha, eu sou tão reconhecido que você não vai perder R$1 do que essa ata tem para te oferecer. A outra possibilidade é que você não tenha feito isso. E a correção é bem complicada, tá? Porque sai do aspecto técnico desse advogado. E aí tem a ver com questões de produção. Então, quando sai das suas mãos, você não vai ter solução a dar. Você deixa de ser a solução e você passa a ser o problema daquela empresa, né? Então, dificilmente a empresa vai manter um advogado que não deixa ela preparada para o que pode acontecer, né? Que não deixa ela pronta para entender o panorama geral daquela atuação dela, daquele processo licitatório, daquela ata, enfim. Tudo que ela pode tirar de bom e tudo que ela pode tirar de ruim tem que ser dada a ela pelo advogado dela. Isso é confiança, né? E essa quebra de confiança geralmente gera a quebra desse contrato aí, dessa procuração de advogado. Então, estamos caminhando para o final. Eu queria pedir ao senhor professor para fazer um resumo do que a gente falou até agora, uma visão geral aí de tudo que a gente já falou. Vamos lá. A gente estava falando um pouquinho sobre o que é essa adesão à ata de registro de preço e qual é a importância, né, de você, como advogado, conseguir atuar nessa atividade auxiliando, seja o seu órgão público ou a sua empresa que você atua ali como advogado e que é o seu cliente efetivo, de forma a gerar o maior benefício possível ao seu cliente. Repito, o cliente, o órgão, a entidade pública, uma empresa, e aí a gente fala em benefício, ou benefício no que diz respeito à boa execução da atividade sem responsabilizações, ou benefício pecuniário, no caso da empresa. É importante mostrar que aquele sujeito que não conhece as regras de adesão à ata,
podem gerar problemas nessa adesão. E aí esse consultor jurídico se torna alguém que não vai ser buscado por outros órgãos, né? Falamos um pouquinho sobre a importância disso também para o advogado da empresa e como ser o especialista reconhecido vai gerar valor a essa contratação e, consequentemente, vai agregar valor à sua vida profissional. Expliquei que o jeito errado para o advogado público e também para o advogado da empresa é não deixar claro para aquele seu cliente, seja ele o órgão ou a empresa, quais são todos os desdobramentos possíveis dessa ata, né? No caso da entidade pública, isso pode gerar responsabilização do gestor e do próprio advogado e pode gerar problemas no que diz respeito aos órgãos de controle. No caso da empresa, não explicar o panorama geral a essa empresa do que essa adesão à ata lhe pode gerar efetivo prejuízo à empresa, né? Prejuízo pecuniário. Isso também é algo que o advogado não quer, porque a empresa não vai mais confiar no seu advogado e vai buscar um outro especialista reconhecido que possa auxiliá-lo de forma mais eficiente, mais eficaz. Assim, o jeito certo é sempre estar atualizado, buscando apresentar esse panorama para o seu cliente, e com isso você vai ser um especialista reconhecido, você vai se apresentar para a sociedade como tal, principalmente quando a gente estiver aí na transição para a nova lei. Então, estamos caminhando para o final, professor. Para concluir, o senhor consegue nos indicar um passo simples, suficiente para que um procurador, advogado ou consultor comece a aplicar hoje mesmo e evitar problemas como a adesão de registro de preço e já colher os primeiros benefícios, mesmo que seja um passo bem simples? Sim, de antemão, eu acho que para começar, é possível já entender um pouco o regramento da adesão à ata, com base no âmbito federal, que é usado em muitos municípios, numa leitura do Decreto 7892. O Decreto 7892 estabelece aí parâmetros para adesão à ata, atualmente, seguindo a Lei 8666, a 10520, que é a Lei do Pregão. Depois, você vai precisar conflitar esse aprendizado com o aprendizado da nova lei, da Lei 14.133, para conseguir enxergar aí quais são as diferenças e, principalmente, quais são as vantagens que a nova lei traz nesse registro de preço como um todo e na adesão à ata também. Isso aí, então finalizamos o nosso podcast. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, minha querida. É sempre um prazer estar aqui com você. Pessoal, este foi, então, o podcast Especialista Reconhecido, um quadro do projeto Especialista Reconhecido para ajudar você, procurador, procuradora, consultor ou consultora que assessora municípios ou outros órgãos públicos e advogados e advogadas de empresas que participam de licitações a darem mais um passo na jornada para se tornarem cada vez mais especialista e ser mais reconhecido. E se você quer receber conteúdos gratuitos diariamente, com dicas, aulas que te ajudam no seu dia a dia, para que você esteja cada vez mais próximo de se tornar um especialista reconhecido, siga as redes sociais e se inscreva no canal do YouTube do professor Matheus Carvalho. Até mais.